eu sou a Débora Viana e estamos fazendo o estudo do livro Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye, como Deus pode transformar as falhas do seu temperamento. E já entramos no temperamento sanguíneo, o de Pedro, e hoje nós vamos falar duas características desse temperamento, o desinibido e o falante. Desinibido. Nem todas as ações impetuosas de Pedro foram de efeito negativo. Em diversas ocasiões, ele fez ou disse inesperadamente coisas tão maravilhosas que até hoje, quando lemos os relatos, sentimos nosso coração aquecer. Os sanguíneos têm essa agradável capacidade, na hora em que está mais irritado por causa da falta da consideração alheia, eles fazem alguma coisa que inspira afeto. Assim era Pedro. É muito difícil não amar um sanguíneo, às vezes, apesar dele mesmo. Um desses episódios ocorreu nos primeiros dias do ministério do Nosso Senhor. Confere Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Uma multidão se aglomerou ao redor de Jesus, à beira-mar, para ouvir seus ensinamentos. Ele entrou no barco de Pedro e pediu que o empurrasse para um pouco mais longe da praia. Terminando a mensagem, Jesus pediu a Pedro: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão, o sanguíneo, era em desânimo, respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos. Mas por que és tu quem está dizendo isso? Vou lançar as redes. Uma das tendências de sua personalidade valeu bem, pois os sanguíneos gostam de agradar. Tem prazer em se acomodar às pessoas e muitas vezes fazem qualquer coisa que possam para não descontentar. Mas por que és tu quem está dizendo isso? Vou lançar as redes. Logo que lançou a rede, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, a ponto de começarem a afundar. Foi então que Simão, o sanguíneo, fez algo que enternece o coração dos cristãos. Comovido, sem acanhamento algum, ele mostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, retira-te de mim, porque sou homem pecador. Essa é a emoção explícita e típica do sanguíneo. Muitas pessoas julgam que quem possui esse temperamento é hipócrita ou um tanto falso por ter atitudes precipitadas em público. Isso não é verdade. Os sanguíneos são muito desinibidos, com tendência a fazer aquilo que lhes vem à cabeça. Provavelmente, a impulsividade os preocupará mais tarde. Mesmo assim, é comum vê-los mostrar seu íntimo com toda sinceridade. Sem dúvida, era esse o caso de Simão, que se esqueceu de todos os demais e adorou abertamente o Senhor. Essa sinceridade é evidenciada quando pouco tempo depois ele obedeceu ao chamado do Mestre, deixando suas redes e seguindo. Outra característica, falante. Encontramos outro efeito positivo da língua impulsiva de Pedro em Mateus, capítulo 16, de 13 a 20. Na metade de seu ministério, de 3 anos e meio, Nosso Senhor perguntou aos discípulos: quem os homens pensavam que ele fosse? Responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Instantaneamente Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse belo testemunho agradou tanto ao Salvador que este replicou: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. O testemunho de Pedro quanto à identidade de Jesus foi o mais verdadeiro até aquele momento na vida do Senhor. Demonstra que já naquele momento Deus estava falando-lhe ao coração. Os sanguíneos têm enorme capacidade de responder com entusiasmo a esse tipo de motivação. Por isso, seus espíritos se compelem a andar nos caminhos de Deus quando permitem que eles lhe falem com regularidade por intermédio de sua palavra. Porém, devido ao fato de a mente, bem como as experiências,
levar o coração a sentir, é muito importante que o sanguíneo avalie seus pensamentos. Duvido que a resposta de Pedro fosse premeditada. Ele não era analítico, mas ouvira os ensinamentos insuperáveis de Cristo e tinha visto sua vida singela e santa durante quase 2 anos. Intimamente, sabia que esse homem era mais humano, era divino. Então, quando a pergunta lhe foi feita, Pedro apenas disse o que sentia. Somos todos inspirados pela resposta maravilhosa de Pedro, o sanguíneo. De todos os eventos da vida do apóstolo sanguíneo, meu episódio favorito se encontra em João 6, 66 e 69. Se esse fosse o único episódio do relato da vida de Pedro, eu já o amaria tão somente por isso. O Senhor Jesus era divino quando andou sobre a terra, mas era também genuinamente humano, a ponto de ter fome, cansaço, entristecer-se, chorar e ser movido de compaixão. Perto do fim de seu ministério terreno, João nos relata um desses momentos. Muitos queriam seguir Jesus a fim de receber os pães e peixes e suas curas, enquanto Jesus queria que as pessoas o adorassem pelo que era, por quem ele era e pela verdade que proferia. Começou então a enfatizar as dificuldades que seus seguidores encontrariam se realmente o aceitassem e acompanhassem. Isso foi difícil demais para um grande número de pessoas, pois lemos que muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo com profunda tristeza. O mestre perguntou aos 12: "Você também não quer ir?" Pedro, amável e impossível, quebrou o silêncio com as palavras imortais: "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus." João 6,69. Em quase 2000 anos, homem algum pôde superar essa declaração clássica. Sim, Pedro era todo coração, mas quando aquele coração estava firmado em Jesus Cristo, ele se saía muito bem. Por outro lado, quando seu afeto se fixava em outros ou em si mesmo, ele se saía mal. Esse problema não se limita aos de temperamento sanguíneo. O sucesso da vida de qualquer cristão é determinado pela direção do coração. E por isso que o Espírito nos instrui: mantenhamos pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3:2.